O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, hoje é o terceiro dia que nós celebramos memória de um mártir. Antes de ontem celebramos Santa Cecília. Ontem, mesmo sendo memória facultativa, eu celebrei a memória de São Clemente, e hoje é a memória de Santo André e seus companheiros mártires. Os evangelhos vão nos falando, agora nessa última semana, antes do primeiro domingo do Advento, sobre as últimas coisas. Jesus está falando do final dos tempos, e Jesus está falando das perseguições, de tudo aquilo que deve acontecer, e nós vamos celebrando os mártires. Para nós é um grande sinal daqueles que levaram até as últimas consequências a adesão ao Evangelho e a Nosso Senhor. Ontem Jesus falava no Evangelho sobre algumas coisas que devem acontecer. Olha, vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, de pestes, coisas assombrosas. Não, ainda não é o fim. E aí hoje é a continuidade do Evangelho de ontem, quando Jesus diz, antes dessas coisas acontecerem, antes disso acontecer no cosmos, antes dos sinais, catastróficos, que o sol perderá o brilho, a lua perderá, as estrelas cairão do céu, antes dessas coisas acontecerá uma outra catástrofe, entre aspas. Por quê? Porque vai acontecer uma perseguição de forma pessoal. Vocês, cristãos, serão perseguidos. Então Jesus diz, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. E aí ele vai dando uma lista de coisas. Serão levados diante dos tribunais, diante dos governadores. E lá vocês então vão dar testemunho de mim. Lá vocês vão testemunhar a adesão, a fé que vocês professam diante desta perseguição. E façam um firme propósito de não preparar antes a defesa de vocês, não preparar antes o que dizer, porque é o próprio Espírito que vai dizer em vosso favor e vos dará palavras acertadas. Eu me lembro aqui de Santo Estevão, que começou a discutir com os doutores da lei, e eles não conseguiam responder o que Estevão dizia, até que eles, furiosos, apedrejaram e o mataram. Pois bem, Jesus aqui, ele então promete algumas coisas para nós. E essas promessas de Jesus, elas devem ser levadas muito a sério. E nós não podemos esquecer dessas promessas, porque é muito fácil nós nos esquecermos do que Jesus nos prometeu. Então ele diz assim, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Nós vivemos um tempo em que nós nos escandalizamos e ficamos assustados quando nós cristãos somos rejeitados ou quando nós passamos por algum tipo de tribulação ou dificuldade para vivermos a nossa fé. Tem gente que posta hoje em rede social assim, abismado com o fato de que não nos aceitem.
abismado com o fato de que por eu ser cristão não me aplaudem. Mas ninguém me aplaude por eu ser cristão, ninguém me elogia mais. Cadê os elogios que eu mereço? Eu vivo a minha fé, eu vou à missa, eu frequento os sacramentos, eu vivo os mandamentos da lei de Deus, eu sou fiel a Jesus. Ninguém vai me aplaudir, não? Ninguém vai bater palma? Ninguém vai me elogiar? Não. O mundo vos odiará. Eu estou fazendo assim um esforço imenso para não entrar em alguns tipos de assunto, porque dá pano para manga e eu não tenho muita paciência para ficar depois com picuinha e com frescurinha. Não tenho mesmo. Mas vamos lá. Agora está essa polêmica do tal do passaporte sanitário, que tem que vacinar, que não tem que vacinar. Bom, eu tomei a vacina, estou muito bem, não morri e nem virei jacaré. Estou ótimo. Estou aqui, firme e forte. Quem não quer tomar, não tome. Quem quer tomar, tome. Isso não é da minha conta. Mas as pessoas hoje têm uma coisa. Esses dias colocaram uma nota. Olha, as pessoas para exercer determinados tipos de função terão que apresentar o comprovante de que foram vacinados. Aí os que são contra a vacina, olha a perseguição. E você esperava o quê, meu filho? E você esperava que você seria cristão e não seria perseguido? Jesus nunca prometeu isso. Se nós olharmos para a história dos nossos mártires, eles já entraram na sua casa e pegaram os seus bens, porque eles pegavam os bens dos que eram cristãos, roubavam os bens. Você já foi expulso da sua casa por ser cristão? Você já foi expulso da sua pátria por ser cristão? Porque os mártires eram expulsos de casa, eram jogados para fora, eram expulsos do país. Eram exilados por serem cristãos. Você já foi jogado numa arena cheia de feras para te devorar? Se ainda não foi, então pare de reclamar, porque você só é uma criança mimada, birrenta. Você ainda não deu a vida por Jesus. Então para de reclamar. E seja cristão de verdade. Seja cristão de verdade. Jesus nunca prometeu para nós que nós seremos aplaudidos. Jesus nunca prometeu para nós. Muito pelo contrário. Aí tem gente que diz assim, nossa, mas Deus quer que todos sejam felizes, porque Deus é fofinho, Deus é bonitinho, Deus é fofinho, Ele quer que todos sejam felizes. Não nessa vida. Ele quer que sejamos felizes? Sim, claro que sim, eternamente no céu, um banquete eterno, uma festa eterna, mas desde que sejamos fiéis aqui. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Quem perder a vida por causa de mim vai ganhá-la. Quem ficar apegado a esta vida vai perdê-la. Então, a perseguição é um sinal de que nós estamos no caminho certo. A perseguição, Jesus fala algumas coisas que parece que não tem lógica. Jesus, o senhor está ficando doido? O senhor quer que eu me alegre em ser perseguido? O senhor quer que eu me alegre quando as pessoas dizem mentiras a meu respeito e caluniam e me fazem sofrer? O senhor quer que eu me alegre com isso porque o senhor acha que eu sou masoquista, que gosto de sofrer? Não! Isso significa que nós estamos no caminho certo. Isso significa que nós estamos vivendo o Evangelho. Quando o Evangelho nos pede que nós sejamos misericordiosos e esse mundo que prega a violência for contra nós, então é sinal de que nós estamos no caminho certo. Quando o Evangelho nos pede que nós sejamos abertos à solidariedade com o próximo, que não permitamos que as pessoas ao nosso redor passem por tantas dificuldades, sendo que nós podemos socorrer, e o mundo que é egoísta nos persegue, é sinal de que nós estamos no caminho certo. Entenderam? É sinal de que nós estamos exercendo os valores corretos. Não é ruim ser perseguido, é bom. É bom porque é a certeza de que eu estou no caminho certo. É a certeza de que eu estou seguindo Jesus. Perseguiram o mestre, perseguirão os discípulos. Então não se assustem, meus queridos irmãos. O padre fala essas coisas meio fortes, assim, meio alto para dar um impacto. Mas não é para nos assustar não, é para nos alegrarmos. É para nos alegrarmos. Quanto mais o mundo me odeia, mais eu estou feliz, por saber que eu não sou amigo do mundo, por saber que eu não compactuo com as ideias do mundo. Nós não somos igual ao mundo, nós temos outros valores.
Nós temos outras alegrias. A nossa alegria é estar na presença de Deus, a nossa alegria é a palavra de Deus, a nossa alegria são os sacramentos, isso que preenche o nosso coração. Então quando diz assim, nossa, mas agora você não sai mais da igreja, agora você vive lá na igreja, você tem que dizer, sim, e estou feliz desse jeito. Nossa, mas vai na missa todo dia. Quem diz isso, talvez nem domingo esteja indo à missa. Não tem problema. Você diga para a pessoa, sim, é a minha alegria. É engraçado como o mundo tem uma dificuldade de aceitar as pessoas que vivem uma radicalidade com as coisas de Deus, mas aplaudem a radicalidade mundana, né? Rodinha de amigos mundanos. Aí um chega e diz assim, nossa, passei a noite inteira na balada, na festa, vim direto pro trabalho, tô virado. Os outros, nossa, meu, você é da hora, hein? Que legal. Olha, você é... Aí chega um jovem e diz assim, fui numa vigília essa noite. Pra que isso? Pra que isso? Entendem? Os jovens fazem todo tipo de coisas ruins contra o corpo, todo tipo de droga, excesso de álcool, um monte de coisa que faz um mal danado para o corpo e todo mundo bate palma. Nossa, parabéns. Aí um jovem diz assim, não, mas hoje é sexta-feira, eu faço abstinência de carne, eu faço um jejum. Mas para que tudo isso? Você vai ficar doente. Entenderam? Entenderam a perseguição? A perseguição é bom. É um sinal de que nós estamos no caminho certo. Não nos assustemos, queridos. Não nos assustemos quando cada vez mais for ficando difícil ser cristão. Quando cada vez mais for ficando difícil vivermos os nossos valores. Firmes. Quem permanecer firme até o fim, este vai ganhar a vida. Permaneçamos firmes, porque como nosso Senhor mesmo nos prometeu, vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Poxa vida, essa promessa tem que ser na vida eterna. Lá na vida eterna eu vou ter todos os cabelinhos de volta. Mas Jesus aqui está falando que Ele cuida dos mínimos detalhes. Nós estamos sob os cuidados de Deus e Ele nunca nos desampara. Que Deus nos abençoe e faça de nós, homens e mulheres, que testemunham o Evangelho com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.